Olá, o meu nome é Raul Ribadave, sou produtor de vinhos e formador WSET. Meu nome é Lana Ruff, sou também formadora de vinhos e sommelier, e hoje estamos aqui no Clube Direct Wine para ajudá-la a aprender mais sobre vinhos. Vamos a isso! Olá, vamos falar de 4 tintos clássicos de França neste pack. Ou seja, é uma escolha de 4 vinhos que permite resumir o que a França pode mostrar em termos dos seus vinhos. Geralmente a França é conhecida como um mundo dentro do próprio mundo. Há também a questão de que muitas das castas que são usadas em França foram exportadas para outros lugares do mundo. Syrah, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, são tudo castas que existem noutros lugares do mundo. Mas em França há lugares próprios para que a expressão dessas castas seja a melhor possível. Vamos lá. Este é o primeiro vinho do pack e não poderia deixar de ser o primeiro vinho, porque este é um Pinot Noir da Borgonha. É um dos grandes clássicos de França. Seria impossível não falar de clássicos franceses sem referir um Borgonha Pinot Noir. Qual é a característica destes vinhos? São vinhos muito mais abertos na cor, porque a Pinot Noir é uma casta que é assim, muito mais aberta na cor. Mas porquê que a Pinot Noir aqui nesta zona, na Borgonha, é tão especial? Simplesmente por duas coisas. Primeiro, solos calcários, e nós já falamos muitas vezes sobre isto, que solo calcário é sinal de qualidade. E a segunda é a excepcionalidade deste clima, que é um clima continental moderado. Portanto, faz dos vinhos serem vinhos muito elegantes, com aromas próprios da casta, que são aromas de fruta vermelha, cereja, framboesa, morango, e com taninos mais suaves. Este vinho é o Clos de Marconnet Bonne Premier Cru, e na Borgonha nós temos sempre que falar que existe uma classificação de vinhos. Basicamente, os melhores vinhos são os Borgonha Grand Cru, são vinhedos específicos que têm uma denominação de origem específica, como por exemplo Corton Grand Cru. É um vinhedo próprio que tem essa denominação. A seguir vêm as denominações Premier Cru, que são vinhos extremamente bons também, mas que têm digamos que se tivéssemos que fazer uma comparação relativamente aos Grand Cru, teriam um pouco menos de concentração. E a seguir aos Premier Cru temos os chamados vinhos de village ou de comuna, de localidade. São vinhos de várias vinhas, já não só de uma vinha em específico, mas de várias vinhas que reúnem uma determinada característica por estarem dentro de uma localidade que tem uma característica própria. E, portanto, no caso aqui, Clos de Marconnet está dentro da localidade de Bonne e é uma vinha que se chama-se Clos de Marconnet. Uma curiosidade sobre esta vinha, é um Premier Cru e esteve prestes a ser completamente dizimada esta vinha pela passagem de uma autoestrada. Num tempo onde a Borgonha naquele tempo não era muito importante, os preços não eram tão importantes como são hoje e, portanto, a vinha estava prestes a desaparecer. Mas foi salva e hoje em dia podemos beber os vinhos de Clos de Marconnet por causa disso. Um vinho da Chanson, que nós já falamos, uma casa mítica da Borgonha, com mais de 300 anos de história, e que hoje é pertença da família Boulanger. À vossa. Passamos para o segundo vinho do pack, que é um Cabernet Franc de Saumur-Champigny no Loire. O Loire é uma região extremamente extensa no norte de França, portanto uma região de clima fresco. É um rio que tem o nome Loire e ao longo desse rio há várias denominações de origem. Uma dessas denominações é Saumur-Champigny. A casta típica é a Cabernet Franc, que é uma casta também de Bordeaux, existe em Bordeaux, mas aqui nesta zona ela adquire características que são diferentes das de Bordeaux. A primeira característica é o tipo de fruta. É uma fruta preta, mas mais verde, não tão concentrada. Tem aromas de era, folhagem e também tem aromas de tinta da China. É um vinho extremamente interessante no nariz, que depois, na boca, devido ao clima mais fresco e também solo calcário da zona de Saumur-Champigny, faz com que o vinho seja um vinho cheio de tensão e de vibrância.
Quando nós vamos a Paris e entramos num bistrô e pedimos um vinho, um copo de vinho tinto, é muito provável que esse vinho seja um Cabernet Franc do Loire. Vocês vão ver, isto é extremamente agradável, deve ser servido ligeiramente fresco, entre os 12 e os 15 graus de temperatura. O copo a usar já é diferente do Pinot Noir. Vocês viram, o Pinot Noir eu tinha um copo mais aberto. Aqui o copo não é importante que seja muito aberto. Um copo como este ou ainda menor funciona perfeitamente. E é um vinho que dá para beber sozinho ou então com alguns petiscos ou charcutaria ou queijos, por exemplo. É um vinho que eu não deixaria de provar nunca. Um dos melhores vinhos tintos que se pode provar, não pela qualidade e concentração, mas sim pelo prazer que é beber estes vinhos. O terceiro vinho do PEC, deste PEC, é o Syrah do Val do Ródano, no norte do Val do Ródano. A casta Syrah é muito importante em França e no mundo, mas aqui tem uma expressividade diferente, porque o clima é relativamente fresco e a casta é usada às vezes com 5% de uma casta branca que é Viognier. Estamos a falar de um resultado que é fruta preta misturada com alguns aromas de pimenta por causa desta frescura do clima, e depois a casta Viognier, ao contrário do que as pessoas possam pensar que é uma casta branca, não tira cor ao vinho, mas sim adiciona cor. Um facto inexplicável, chama-se cofermentação, uma casta tinta com um bocadinho de uma casta branca que ajuda a fixar a cor. Não me perguntem exatamente como é que isto acontece, mas isto é uma reação química que os antigos não sabiam explicar e que hoje continuam a usar para fazer vinhos de uma cor intensa, como são os vinhos do norte do Ródano e especialmente em Crozes Hermitage e Hermitage. Já agora explicar que existe uma diferença entre Crozes Hermitage e um outro vinho que também é do norte do Ródano que se chama Hermitage. A primeira diferença é no preço. Crozes Hermitage é um vinho mais modicamente acessível, enquanto que Hermitage são vinhos mais raros e mais caros. A diferença está que Hermitage fica numa encosta e, portanto, os rendimentos são muito menores e a superfície de vinhedo é muito menor. Enquanto que Crozes Hermitage são encostas ondulantes, onde muitas vezes até se pode vindimar à máquina e, portanto, é mais fácil e barato de vinificar. São vinhos que acompanham lindamente tudo que são pratos de carne no forno, caça, pratos intensos, churrascos. Talvez das coisas mais maravilhosas que existem é provar estes vinhos com perdiz estufada no forno. São vinhos que acompanham lindamente. E finalizamos este Tasting Pack com, talvez, a região mais famosa do mundo, que é Bordeaux. Bordeaux ou Bordeaux é uma região que fica no sul de França, onde as castas mais importantes são a Cabernet Sauvignon e a Merlot. Também tem outras castas, como um bocadinho de Cabernet Franc, tal como eu referi há pouco, também Petit Verdot, Carmenère, Malbec. Mas se nós quisermos nos focar nas castas mais importantes, são Cabernet Sauvignon e Merlot. Este vinho, o Château Villa Belair, é um vinho, uma propriedade que pertence à família Case, que é, como vocês sabem, os donos da Château Linchebage. E eles compraram esta propriedade em Grave, uma zona de Bordeaux que fica imediatamente colada à cidade de Bordeaux a sul e tem um solo de gravilha, portanto permite drenar bem a quantidade de chuva que nesta região é bastante alta. Estamos a falar, Bordeaux tem cerca de 900 milímetros de chuva por ano. Se vocês quiserem compararem em termos comparativos, a região dos vinhos verdes tem 1200 milímetros, portanto chove bastante em Bordeaux. E esta característica do solo de gravilha é fundamental para que a uva possa amadurecer corretamente. Além disso, em Bordeaux, nós temos, e é a única região no mundo que tem a influência de uma corrente quente que vem, passa pela parte do Mar do Caribe e entra na zona de Bordeaux pelo Atlântico,
que depois influencia todas as regiões demarcadas de Bordeaux que ficam na margem esquerda. Chateau Villa-Bel-Air, portanto, um vinho que é de Cabernet Sauvignon e de Merlot. Neste caso, tem um pouco mais de Merlot do que Cabernet Sauvignon, o que faz com que o vinho fique um bocadinho mais amplo na boca. São vinhos bons para beber nos primeiros 3, 4, 5 anos, mas também são vinhos que conseguem perfeitamente envelhecer ao longo do tempo. Aliás, é onde eles são fabulosos, é envelhecendo por décadas, 1, 2, 3 décadas, às vezes mais, consoante a concentração. Em Bordeaux nós temos várias qualidades de vinho. Basicamente, tudo tem a ver com o local onde são feitos e concentração que as uvas têm. O Chateau Villa-Bel-Air, eu diria que é um vinho para beber agora ou nos próximos 15 anos. Não deixem de provar este vinho, porque se virem o preço, será imbatível. Até ao próximo vídeo.